Olá, meus amigos desse canal. Meu nome é Cadmiel Kadef. Hoje é o Dia dos Pais. Nós vamos falar um pouco a respeito desse dia tão importante, essa data que foi reservada para um encontro entre os pais e os seus filhos, como uma maneira de, pelo menos uma vez no ano, dar uma parada para uma aproximação maior entre os pais e os filhos. Os que estão longe fazem uma chamada telefônica com vídeo, como nós temos agora essa oportunidade, e a figura do pai, tem uma importância muito grande no desenvolvimento da população da Terra, no desenvolvimento da personalidade, na formação da personalidade. A figura paterna ela é muito importante tanto para o masculino quanto o feminino, como nós vemos no mito do Édipo, que é o mito básico da psicanálise. O filho masculino ele procura ter o pai como a sua referência de herói, como a sua imitação, a sua maldade dos seus comportamentos, a formação da sua personalidade. E a menina, a feminina, ela se aproxima do pai como uma figura de uma proteção, um super-homem que vai protegê-la, que vai estar cuidando dela com muita segurança. Então, o pai tem essa importância muito grande na formação da família e na influência da formação da personalidade dos seus filhos, tanto masculino quanto feminino. No ano passado, eu fiz um vídeo falando sobre o Dia dos Pais e o meu filho número 2 ele me ajudou a gravar o vídeo. E nesse ano ele já é pai também. No dia 15 de julho nasceu o filho dele e hoje ele já está sendo também homenageado como um pai. E aí, tudo bem? Hoje é o Dia dos Pais. Eu fui convidado pelos meus filhos para a gente fazer um encontro, para a gente comemorar, para a gente registrar o Dia dos Pais. Esse dia ele foi instituído na década de 50, com um intuito talvez comercial, e realmente funcionou. A gente percebe, uns 3 dias antes desse dia, a gente percebe nos shoppings, nas lojas, as pessoas com um interesse grande em procurando alguns objetos para homenagear os pais, para darem alguma lembrança para os pais. E a gente percebe a alegria quando encontra o presente bonito, fica uma coisa bem agradável. Mas quando a gente se encontra realmente, começa a conversar, lembrar de algumas coisas da infância dos nossos filhos, a gente lembra também da nossa infância, a gente lembra dos nossos pais, a gente lembra dos nossos avós, e é um turbilhão de emoções que traz um misto de alegria, traz tristeza, raiva, aquela rivalidade que o Freud relatou, baseado no mito do Édipo. É impossível que não se chegue a esse momento com esse turbilhão de emoções, porque tudo isso já está descrito no mito do Édipo. Na religião, as histórias da Bíblia têm alguma coisa de rivalidade de filho com pais. Um exemplo muito forte, o rei Davi, grande rei, ele teve um grande inimigo que foi o seu próprio filho, Absalão, que se reuniu com um exército para tomar o poder do pai. Isso não é nenhuma decepção quando o Freud se baseou no mito do Édipo para relatar essas situações. Então, para o Freud, nós temos três pais. Nós temos o pai simbólico, nós temos o pai imaginário e o pai real. O pai simbólico é aquele que desfaz a simbiosidade que tem o filho com a mãe. É o que tira o filho daquele paraíso que ele vive na primeira infância, na fase oral, quando ele atravessa o primeiro estágio do Édipo, que ele sai, que se depara com a realidade. Essa situação é causada pelo pai simbólico, que pode ser até uma mãe, que numa relação
uma relação homossexual, uma pode exercer essa função paterna. E tem o pai imaginário, que é exatamente o que o filho constrói essa imagem através das células espelho. Quando o Lacan se baseou no trabalho do Freud sobre o narcisismo primário e narcisismo secundário, ele escreveu um trabalho muito importante que ele definiu como estádio do espelho. É quando a criança começa a observar o comportamento dos pais. E nessa observação do comportamento, ela vai introjetando esses comportamentos, as atitudes, no seu self, no seu ego, e transforma numa situação imaginária onde ele gostaria que o pai fosse daquela maneira que ele constrói a imagem, como também ele gostaria de ser um pai dessa maneira. Essa imaginação é que o Freud chamou de ideal de ego, ou o ego ideal. Tá? Essas duas situações estão juntas, o ideal de ego e o ego ideal. Esse é o pai imaginário que ninguém nunca alcança, porque é uma construção muito abstrata, muito difícil. E por não alcançar essa situação, muitas vezes gera rivalidade dos filhos para com os pais, uma certa raiva inconsciente, uma certa animosidade inconsciente, porque ele gostaria que o pai fosse de uma maneira tal como ele introjetou, e o pai não corresponde àquela maneira imaginária. Então, muitas vezes você vê o filho com má resposta com os pais, com falta de paciência, com realmente irritação, exatamente causado por essa dificuldade de encaixar a imagem imaginária que o filho tem do pai. E tem o pai real, que é aquele que acompanha a vida do ser humano, a vida do bebê, acompanha o seu crescimento, sempre na esperança de que tenha um futuro melhor. Como nos faz lembrar o mito da caixa de Pandora, quando a Pandora desobedeceu a recomendação de não abrir a caixa, e ela, com a sua curiosidade, ela abriu a caixa e saiu todos os males que assolam a humanidade. E ela, desesperada para fechar a caixa, conseguiu fechar, e apenas uma das coisas conseguiu fechar na caixa, que foi a esperança. O pai real, ele é afetado com esse símbolo da esperança, com esse sentimento da esperança, essa emoção de esperança, esse sentimento. Ele espera que o filho nasça saudável, ele espera que o filho cresça saudável, ele começa os seus estudos e o pai tem aquela esperança que ele vai ser bem sucedido nos estudos, e quando ele termina os estudos, o pai tem a esperança de que ele seja um profissional bem sucedido, e aí ele é contratado por uma empresa internacional, como um engenheiro, como um cientista médico ou um cientista de outra área qualquer. E essa situação faz com que o filho seja apartado da família, exatamente como o Édipo foi afastado dos seus pais verdadeiros, foi morar em Corinto, depois ele teve que sair de Corinto e abandonou a família. Tudo você vê que o Édipo nos acompanha a vida inteira. Então, o pai sofre nesses momentos um misto de muita tristeza, realmente de depressão, mas tem a esperança. A esperança é a que salva, é a que traz um equilíbrio para a nossa vida. Então, o filho está se despedindo em busca de uma oportunidade de assumir uma função melhor, mas normalmente essas empresas que dão uma oportunidade boa sempre é longe do convívio dos pais. Não, e também os pais, na maioria das vezes, não podem acompanhá-lo. Então, não tem como escapar dessa tristeza, dessa angústia da separação, mas a esperança está sempre ali para balancear, para equilibrar, para que não haja um adoecimento mental. A esperança está sempre permanente, embora a gente saiba que dificilmente tem um ajuntamento, tem uma congregação outra vez, porque nós sabemos
que o universo está sempre em expansão, a nossa vida é dinâmica, e esse dinamismo faz com que as pessoas vão se afastando, inclusive os filhos, depois vem os netos, e a humanidade se perpetua dessa maneira, através dessa ligação, desses afetos que os pais têm para com os filhos. Porque quando se fala em empatia, tem o estudo da empatia, que é a possibilidade de se colocar no lugar de outra pessoa, de sentir o que a pessoa está sentindo, mas não existe nenhum ser humano que consiga um nível de empatia igual ao de um pai para com o filho. O pai real tem esse sofrimento, que quer ter uma espera, ele com essa esperança de que o filho sempre tenha uma vida melhor do que a dele, que tenha um futuro melhor para os seus filhos, para os seus netos. Ele com essa esperança com esse nível de empatia que é colocado do pai para com o filho, o filho nunca vai saber, na realidade, o sofrimento real de um pai. Às vezes o pai chega a fazer um pedido para um filho com todo cuidado e o filho não entende porque aquele pedido, e ele não aceita, ele não faz, e aquele sofrimento do pai fica sem uma condição de ser explicada, sem o entendimento do filho, porque é uma coisa muito abstrata, o sofrimento do pai real, em contraste com o pai imaginário que o filho gostaria que o pai fosse, e o pai gostaria que o filho entendesse a sua realidade, porém é uma comunicação inviável, não tem a possibilidade de haver essa comunicação real. Então o sofrimento real do pai real, o filho jamais vai compreender. E a perpetuação da humanidade, ela se dá através dos nossos filhos, quando a gente parte, quando a gente faz a última viagem dessa vida para outra dimensão da vida, e os filhos se reúnem outra vez, já sendo pais, para se encontrar com seus filhos, e vão lembrar dos seus pais, vão falar algumas histórias, alguns momentos pitorescos, alguns momentos engraçados, momentos tristes, vai ser lembrado, e isso perpetua a humanidade. Então, os nossos antepassados estão vivos em nós quando nós temos a memória dele, quando nós falamos sobre ele, quando nós fazemos a sua memória ser relembrada através da nossa vida com os nossos filhos e com os nossos netos. Então esse momento de encontro, ele traz esse turbilhão de emoções, de alegria, de raiva, de tristeza, de angústia, porque essa falta de comunicação entre as gerações, entre o pai real e o pai imaginário, nunca vai ser estabelecida essa conexão completamente. Eu quero agradecer a você que me ouviu, que assistiu os meus vídeos, e peço que você se inscreva no meu canal, dá um joinha e divulgue aí para os seus contatos, e a gente se encontra no próximo vídeo. É um prazer muito grande encontrar com vocês. Muito obrigado.